Afinal, o que você prometeu para 2026? Já começou? Academia. Óbvio que você prometeu academia. Começou. Fazer dieta. Prometeu. Começou. Agora eu vou ler um livro por quinzena, por mês. Comprou algum? Que promessa de 2020 para 2026 você fez e que já começou? E que promessa que você vai fazer, mas 2026 para você só começa depois do carnaval ou quem sabe da Copa do Mundo? Conta pra gente. 11-999-592-100, começando o Band News no meio do dia. Bom, apagou aqui, acendeu. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que está interinamente na presidência, ele é vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, mas no recesso só maior do que o recesso são as férias da Larissa Biscaia, é o que diz o Humberto Ferretti, não sou eu, essa parte é o Humberto Ferretti, que sempre que pode dá uma espetadinha na companheira, o que é um absurdo, eu sempre falo, Humberto, não faz isso e tal, mas ele não insiste, enfim. Mas, tirando a Larissa Biscaia, a Juliana também estava nesse pacote, mas ela acabou voltando antes. Mas o recesso do Judiciário é extenso, e no recesso do Judiciário, o Alexandre de Moraes, presidente do Supremo. Aí o que ele fez? Ele determinou, não procurou a Procuradoria-Geral da República Nacional, determinou um procedimento para investigar se houve vazamento de dados sigilosos de ministros da Corte e de seus familiares na Receita Federal e no Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF. Veja só, ele mandou investigar de ofício, ou seja, acordou, falou, quer saber, vou investigar. Se vazaram dados pela Receita ou pelo COAF, dados de ministros meus, do Dias Toffoli ou de parentes. E aí a gente volta à velha discussão. Supremo Tribunal Federal, quando o Alexandre de Moraes começou com o inquérito das fake news, dava canetada para toda parte. Entendia ele que estava adotando o devido processo legal, lido, interpretado pelo Supremo, como é o devido processo legal na leitura deles. Agora, ele mandou investigar se a Receita ou o COAF vazaram informações de ministros do Supremo ou de familiares, sendo que não tem nenhum dado de ministro do Supremo circulando por aí. Nenhum dado. A imprensa não publicou uma informação sobre o Alexandre de Moraes, a imprensa não publicou uma informação sobre o ministro Dias Toffoli, sobre Edson Fachin, Gilmar Mendes, André Mendonça, escolhe, Nunes Marques, Carmen, qualquer um, não tem um dado circulando de ministro do Supremo. Se não tem nenhum dado de ministro do Supremo circulando, é de se perguntar onde vazaram dados de ministro do Supremo. Não vazaram dados de ministro do Supremo, porque ninguém viu. Vazaram informações, circulam informações sobre parentes de ministros do Supremo. Isso sim, sobre parentes de ministros do Supremo. Mas os parentes de ministros do Supremo não são os ministros do Supremo, são parentes de ministros do Supremo. E não consta que parentes de ministros do Supremo têm direito a este tipo de privilégio, que é uma canetada de ministro do Supremo determinando a investigação na Receita Federal, no COAF, sobre vazamento de informações deles. Então, se parentes do ministro do Supremo, que tiveram dados circulando por aí, estão incomodados, ou existe a suspeita, ou eles têm a indicação de que a Receita Federal ou o COAF vazou informações confidenciais, eles devem entrar na Procuradoria, Ministério Público, vão lá e fazem uma pedido de investigação, porque eles são vítimas de vazamento. Agora, o que está circulando e está na imprensa toda há um tempão, e o que está circulando mais recentemente? Na imprensa toda há um tempão, o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, com o Banco Master. E agora, mais recentemente, a informação de que dois irmãos do ministro Dias Toffoli, o Igor e o José Eugênio, que são sócios de uma empresa de participações, teriam, num determinado empreendimento, tido como
investidor um fundo que é administrado pelo REAG, que foi liquidado hoje. Fundo REAG que é investigado por relações com o Banco Master, é investigado por relações com o PCC. Então, este tal fundo do REAG teria investido em empreendimentos em que investiram irmãos do Dias Toffoli. Não há investigação sobre isso, há informação sobre isso, há divulgação dessas informações, que não são da Receita Federal, que isso não é informação própria da Receita Federal, que a empresa A investiu na B, que o fundo A também investiu na B. Isso não é próprio da Receita Federal, nem do COAF, porque não se trata de uma movimentação financeira, não se trata de nada disso. O que há é que uma gestora de um fundo que é investigado, que é a tal da REAG, a gestora é a REAG, que foi liquidada pelo Banco Central hoje, a gestora desse fundo tem um fundo lá, que é gerido por ela, que investiu no empreendimento onde investiram irmãos do Dias Toffoli. Não há uma denúncia de crime aqui. Não há uma investigação de crime. A Polícia Federal não investiga isso. No entanto, apesar disso, o ministro Alexandre de Moraes resolveu, de ofício, procurar a Receita Federal. Procurar a Receita não, né? Ele procurou o presidente do Banco Central por outro motivo, mas foi a Receita Federal, determinou uma investigação. Por quê? Porque parentes do ministro Toffoli e parentes do ministro Alexandre de Moraes têm este privilégio de receber uma canetada como essa em favor dos interesses deles. Por quê? Não envolve ministros do Supremo. Pelo menos assim reagiu o Alexandre de Moraes ao dizer que o contrato da mulher dele com o Banco Master não tem nada a ver com ele. E que ele também não agiu no caso do Banco Master. E, portanto, se não há uma relação entre a atividade profissional dele e a atividade profissional dela, por que ele está agindo como se o vazamento de informações sobre a mulher dele fosse algo ligado ao Supremo Tribunal Federal? Ele dizia que não era. Alexandre de Moraes é casado com a Viviane Barsi de Moraes, tem 3 filhos adultos. E a Viviane Barsi mantém um escritório de advocacia, com sócios, inclusive, entre os filhos. Aí eu lhe pergunto, vamos imaginar que você ganhasse num bingo um rádio-relógio. Não tem nada mais antigo, mais velho do que um rádio-relógio. Aí você ganhou um bingo no rádio-relógio. Você é casado. Você chega em casa, você não conta para sua mulher que você ganhou um rádio-relógio no bingo? Conta. Vamos imaginar que você ganhou 100 mil reais na Mega Sena. Você entrou num bolão, você quer tal, você ganhou 100 mil reais na Mega Sena. Você não conta para sua mulher? Conta. Porque você ganhou 100 mil reais na Mega Sena. Você acha, ou você acreditaria, que a mulher do Alexandre de Moraes celebrou um contrato de 130 milhões de reais e não contou para o Alexandre de Moraes? Aliás, você acha que num casamento estável, num casamento harmonioso, a mulher não contaria para o marido que está indo conversar com um banqueiro como o Daniel Vorcaro ou algum representante do Banco Master? Não contaria, sendo advogada? Ah, não vai contar. Tá bom. Aí o tempo passa, faz uma primeira reunião, porque o normal seria: Benê, você não sabe o que foi, querida? Me ligaram lá do Banco Master vou discutir um contrato com eles. Nossa, que coisa interessante e tal. Mas você viu o noticiário aí, né? O banco meio atrapalhado, mas é 2024. Não é tão atrapalhado quanto está agora. Mas já se falava do Banco Master, mas tudo bem. Vou lá conversar com eles. Bom, vê lá como é que você pode ajudar e tal. Volta. Então, eles me pediram uma proposta. Ah, que legal. Vou fazer uma proposta. Bacana. Não fala de valores e tal.
E depois quando vem e olha, mandei uma proposta de 130, eles aceitaram. Não fala? Quer dizer, o Alexandre de Moraes, a relação entre os dois é tão Chinese Wall, tem aquela muralha da China entre o juiz e a advogada, que a advogada não conta para o marido que ela fechou um contrato de 130 milhões de reais. Quem acreditaria? Olha, vamos acreditar. Vamos acreditar que ele não soubesse da existência do contrato, que ele não soubesse dos valores do contrato. Então, por que ele soltou uma nota dizendo que o escritório da mulher dele não agiu na fusão, na ideia de compra do BRB pelo banco, aliás, do Banco Master pelo BRB? Ué, ele não sabia de nada. Não deveria falar nada sobre isso. Então, é lícito, é justo perguntar o seguinte: se a mulher dele contou para ele, relatou todas as etapas dos diálogos mantidos para a construção e assinatura desse contrato, passo a passo, se isso aconteceu, ele sabia de tudo, inclusive das razões pelas quais ela foi contratada por esse valor de 130 milhões de reais. O Brasil tem vários escritórios de advocacia de primeira grandeza. Nenhum escritório de advocacia brasileiro de primeira grandeza jamais celebrou um contrato de 130 milhões de reais em honorários sem envolver êxito. Vários escritórios de advocacia ganharam mais do que isso, alguns 10 vezes mais do que isso, numa única ação. Mas isso era desempenho. Se ganhar, nós vamos ser beneficiários em 15 bi, 20 bi, você leva 1,5 bi. Êxito. Aí sim. Agora, honorários de 130 milhões de reais não existe. Não existe. Mas existiu para Viviane Barsi. Bom, se Alexandre de Moraes sabia de tudo, sabia de todas as razões, sabia o que estava por trás do contrato, ele sabe de algo que ele não se sente na obrigação de explicar. E para proteger a mulher dele e o contrato celebrado, ele vai e entra com um pedido de investigação contra a Receita Federal. Outra alternativa é, ela não falou nada para ele não sabia de nada, ele foi surpreendido por um contrato de 130 milhões que é absolutamente atípico, que ele sabe que é atípico, que ela sabe que é atípico, a não ser que ela mostre outros contratos de valores muito expressivos. Esse contrato, ele é completamente fora da curva. Se não é, o escritório é completamente fora da curva. Mas digamos que ele não saiba de nada. Nesse caso, ele foi enganado. E se ele foi enganado, é de se perguntar por que ele foi à Receita e não à vara da família para pedir divórcio, porque foi enganado. São as duas alternativas que resultariam. A primeira, num pedido de investigação da Receita para proteger algo que a gente não sabe por quê, e no outro, iria pedir o divórcio por ter sido enganado. Se o Alexandre de Moraes sabe de algo, o compromisso dele com ela pode não ter que ser maior, mas pelo menos tem que ser igual ao compromisso que ele assinou com o Brasil ao se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ter uma conduta irrepreensível na vida pública e privada. O ministro do Supremo Tribunal Federal não basta que, para ser um bom ministro, um correto profissional, decida com base no direito e nas provas, mas ele tem que saber administrar e superar e evitar conflitos de interesse. A exposição pública do nome de Alexandre de Moraes e agora do ministro Dias Toffoli colocam o Supremo Tribunal Federal numa posição muito ruim. O contrato teria sido assinado no dia 26 de janeiro de 2024. O que o Supremo diz que o 8 de janeiro de 23 fez, que foi uma tentativa
de agredir o Estado Democrático de Direito, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma tentativa de golpe de Estado, segundo o Supremo Tribunal Federal, um ataque à democracia, segundo o Supremo Tribunal Federal, um ataque às instituições, segundo o Supremo Tribunal Federal, um ataque ao Supremo Tribunal Federal, o dia 26 de janeiro de 2024 produziu em escala privada, sem movimentação de gente na esplanada, um ataque ao Supremo Tribunal Federal, um ataque ao Estado Democrático de Direito, um ataque à independência dos poderes, pelo menos a um deles. Porque quando um ministro, Alexandre de Moraes, fica exposto como ele está exposto, isso fragiliza o Supremo Tribunal Federal. E deveria ser interesse dos 10, mas sobretudo do 11º, ele, vice-presidente do Supremo, futuro presidente do Supremo em 2027, deveria ser interesse deles e dele que esse caso fosse explicado para que não parasse dúvida sobre o comportamento e a conduta irrepreensível na vida pública e privada. Na pública, a gente acompanha e pode criticar os excessos, pode discutir, e estão aí os advogados, os especialistas, os estudiosos, narrando, interpretando e deixando claro que nós vivemos um momento difícil para aceitar que o Supremo Tribunal Federal cumpre todas as funções do jeito que deve para ser motivo de orgulho da sociedade, o que sempre foi. Mas ficando essa mancha, ficando essa dúvida, isso faz e justifica as perguntas que um ex-ministro do Supremo tem ouvido de magistrados em início de carreira, de magistrados em meio de carreira, que é o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com a imagem do Poder Judiciário. O que integrantes do Supremo Tribunal Federal estão fazendo com a imagem do Judiciário. Porque ninguém duvida da capacidade e da competência técnica dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Podem não ser os melhores, pode não ser a melhor formação. É como a seleção brasileira, está lá, selecionado pelo técnico e tal. No caso, o técnico é o presidente mais o Senado. Escolheram, passou pelo crivo, acabou. Estão lá exercendo sua função, tomando decisões. Mas o comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal é tão importante quanto suas decisões. E quando o ministro do Supremo Tribunal Federal pega a sua caneta poderosa, com tinta que não acaba, a tinta infinita é a caneta do Supremo. A caneta de tinta infinita. Produz decisões e decisões e decisões e decisões, seja monocrática, seja decisão na turma, seja decisão no plenário. Essa decisão é irrecorrível. Quando é do plenário, irrecorrível. Quando o Supremo decide, é irrecorrível. Não há o que fazer. Não existe o Supremo do Supremo. E se existisse, a gente teria que questionar a existência ou a inexistência do Supremo, do Supremo, do Supremo. Em algum momento você vai parar. E a hora que parou, você vai ter deuses. E nós temos deuses. Só que os deuses do Supremo, eles têm acima deles a Constituição, que eles têm que sustentar e defender. E, no entanto, quando o ministro Alexandre de Moraes se vale da linha A, do parágrafo B, do artigo C, para dizer que existe um vazamento de informação, uma suspeita de vazamento de informação da Receita e do COAF de dados de ministros do Supremo, ele está usando o nome dele e de outros ministros para, na verdade, investigar o vazamento de informação de dados do escritório da mulher dele e de dados ligados aos irmãos de Dias Toffoli. E eles é que devem cuidar disso. Eles é que devem cuidar disso. Ministro Alexandre de Moraes, que passou pelo constrangimento de ter que explicar, e tem que explicar mesmo, o que ele foi fazer nas conversas com o Galípolo, presidente do Banco Central. Não tratei do Banco Master, tratei da Lei Magnitsky. Então, ele esteve com o presidente do Banco Central. O contrato da Viviane Barsi, segundo ele, Alexandre de Moraes, não trata da compra do Master pelo BRB, sendo que a coisa mais importante que o Banco Master tinha para fazer era
ser comprado pelo BRB ou conseguir um desfecho que não o destruísse, então deve ter um outro escritório que, em vez de ganhar 130, ganhou 260 para cuidar das coisas que realmente importam, porque o que a Viviane Barsi administrou não foi a coisa mais importante para o Banco Master. E isso valeu 130. Então alguém celebrou um de 260. É razoável a dúvida, e não é justo para o ministro que paire essa dúvida, de que a assinatura do contrato tem a ver com o nome dele. E isso não é justo para o ministro Alexandre de Moraes. E o Brasil não merece isso. O Brasil não merece que um ministro do Supremo Tribunal Federal tenha que se explicar o tempo todo por um contrato que se arrasta há um tempo, já desde janeiro de 2024, e que foi descoberto agora. Por quê? Não se opera no Brasil com a transparência necessária, como em outros países, no caso dos Estados Unidos, no caso do Reino Unido, por exemplo, onde os ministros do Supremo Tribunal Federal têm, no caso do Reino Unido, a obrigação de saber o que fazem seus parentes diretos. Obrigação. É atribuição deles. Ah, mas aqui não é. Então, a gente fica ao sabor das convicções individuais deste ou daquele ministro. E quando um dos ministros entende que um contrato de valores ultrajantes para a advocacia, para a sociedade, inexplicáveis, ou inexplicados, vamos deixar assim, inexplicados, talvez sejam explicáveis, mas por que Viviane Barsi não explica? Por que Alexandre de Moraes não explica? Aí Alexandre de Moraes não explica porque isso é um problema da Viviane Barsi. Claro, como eu falei, Chinese Wall, muralha da China separando um do outro. Mas se é uma muralha da China separando um do outro, por que ele dá uma canetada em favor dela na hora da investigação da Receita, porque manda verificar vazamento de informação dele ou de ministros do Supremo e de seus parentes? Por que o e de seus parentes? Porque os parentes são parte do foro por prerrogativa de função? Porque os parentes têm direito só porque são casados, ou filhos, ou irmãos, no caso do ministro Dias Toffoli, que nem sequer é investigado, Dias Toffoli, os irmãos do Dias Toffoli, e no caso do contrato do Banco Master, bem como as conversas entre o Alexandre de Moraes e o Galípolo do Banco Central, não são motivo de investigação, porque a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, já se manifestou e arquivou, entendendo que não vê nas conversas de Alexandre de Moraes com o Galípolo qualquer evidência de que falaram sobre o Master, porque os dois negaram. E não vê também nenhuma evidência de irregularidade no contrato. Se não há evidência de irregularidade, por que Viviane Barsi e o ministro Alexandre de Moraes, por que eles não vêm a público para falar sobre um contrato que nada tem de irregular, segundo a Procuradoria-Geral da República, mas tem de assombroso, gerando uma dúvida de natureza ética, não de natureza legal, mas de cunho ético? É razoável que o maior expoente do direito tenha o maior honorário do direito. Isso é razoável. É razoável que um advogado que não é o maior expoente do direito, por ter algum predicado desconhecido, também assine o melhor contrato. É razoável. É razoável que um advogado que não é nenhum expoente assine o maior contrato já visto na história do Brasil com aquele que é hoje o pivô de uma fraude bancária extraordinária, que é o caso do Daniel Vorcaro. É razoável, mas desde que a gente entenda os motivos. Porque se ela merece 130 e quem decide isso é o cliente, alguém tem que explicar. Alguém tem que explicar. Por que tem que explicar? Porque ela é casada com o ministro Alexandre de Moraes. Se ela não fosse casada com o ministro Alexandre de Moraes, não teria que explicar nada. Veja, o dever de explicar não é um dever legal. É uma decisão que cada um deve tomar, daí ser de natureza ética, em defesa do seu nome e da sua honra. Para que não paire essa dúvida e a discussão que se faz hoje no Brasil em torno do ministro Alexandre de Moraes, que é inaceitável para o ministro Alexandre de Moraes, para a paz do ministro Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal, para o Senado Federal que colocou ele lá, para o presidente da República que o colocou também,
para a realidade que nós temos hoje. Nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que não pode circular, que... Não estou dizendo que ele tem que ser admirado, não. Mas sobre quem se fala se falam coisas que são extremamente desagradáveis e desabonadoras. E volto a dizer, isso não é justo. Não há qualquer dúvida concreta contra o ministro Alexandre de Moraes. Não há nenhuma dúvida concreta levantada contra ele, de que ele é o verdadeiro beneficiário do contrato. Ninguém está falando isso, pelo menos abertamente, ninguém afirma nada parecido. Mas é tão próximo a ele esse contrato que seria de se esperar que ele se manifestasse. E sobre o contrato, a única manifestação dele é de preservação da Viviane Barsi, que é bacana até da parte dele como marido, mas como ministro do Supremo, ela é apenas a mulher dele e não é uma pessoa com direito a foro por prerrogativa de função. Então, o ato do Supremo Tribunal Federal, do mais graduado ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o presidente, embora sejam todos iguais, pares, mas ele é o presidente interino, ele não era o Edson Fachin que estava lá, ele, de ofício, sem procurar a Procuradoria-Geral da República, sem fazer um pedido, sem que ela, Viviane Barsi, sem que eles, Igor e José Eugênio, irmãos de Toffoli, tenham pedido à Procuradoria uma atitude porque se sentiram agredidos pelo Estado, com vazamento de informação, entra com pedido de informação, checa, manda investigar, pede, a polícia vai investigar. Uma vez identificado o vazamento, a Receita procurada disse informalmente o seguinte: olha, nós não lidamos com essas informações. Aliás, vazamento de informações desse tipo são motivo de demissão sumária. Porque a Receita, ao deter o sigilo, porque veja, o Estado, por natureza, quebra o sigilo, né? Porque as suas informações, elas pertencem a você e ao órgão que administra aquela informação. Então, o seu sigilo já não é só seu, não é só você que sabe, é você e alguém. Você e uma máquina, você e um conjunto de computadores. Aquele conjunto de computadores, ele é administrado por um núcleo, por um grupo de servidores que detém o sigilo. Eles são responsáveis pela guarda do seu sigilo. Se uma informação que é de responsabilidade de um servidor do Supremo da Receita vaza, isso é um escândalo e deve ser punido com demissão, fora as punições judiciais, legais. Mas não há evidência de que tenha envolvido o ministro do Supremo. Então, nós temos um problema muito grave no Supremo Tribunal Federal. Tudo aquilo que antes era discutido por radicais de direita, porque estavam incomodados com a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que usa a palavra democracia para proteger uma atitude que a gente tem o direito de questionar, mas porque teve um papel que ele entende que foi importante, que o Supremo entende que foi importante, que uma parte da sociedade entende que foi importante, porque o 8 de janeiro... O julgamento do presidente Bolsonaro é uma coisa, o 8 de janeiro é outra. Mas tem o seu papel, tem a sua responsabilidade. E o nome dele está na história, mas o nome dele tem que ficar na história da justiça brasileira, não na história policial. Não na história policial, noticiário policial. E isso é muito ruim. E é surpreendente que ele não se incomode. É surpreendente que o ministro Dias Toffoli não se incomode de ver o nome dos irmãos fazendo um negócio que de repente, master, ou reag. Não há nenhuma evidência, prova de que eles estão relacionados com qualquer irregularidade. Mas então que falem, que venham a público, que se defendam, ou que se expliquem, ou que expliquem, acalmem a sociedade, que a sociedade tem o direito de saber. Aí eles vão dizer, podem dizer, não é a sociedade que tem o direito de saber, são esses jornalistas insuportáveis que ficam xeretando a nossa vida. Desculpa. Não há na história nada parecido. O Supremo Tribunal Federal tem uma história longa. Não há na história nada parecido. Não há na composição do Supremo, na história do Supremo Federal, nenhuma etapa em que se levantou tanta dúvida de caráter pessoal, discutindo integridade
Eles não podem aceitar isso. Os ministros não podem aceitar. E quando eu digo que eles não podem aceitar, não é sair distribuindo processo para tudo que é lado, não. Explica. Vem a público, explica. Dá uma entrevista, solta uma nota, escreve um artigo, divulga pela assessoria do Supremo, faz o que quiser. E o escritório, mesma coisa. Mas o escritório não é poder público, não temos nada a ver com o escritório. O escritório quer fazer, não quer, um privado. Fez um contrato com outro privado, mas espera aí. Este contrato de privados aconteceram aos montes na Lava Jato. Contratos de privados. E, no entanto, vários deles foram condenados pelos contratos de privados, entre privados que foram acionados. Porque o Supremo não aceitou esse argumento que agora incomoda tanto o ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda. Essa é a opinião sobre o assunto. Se você quiser se manifestar sobre esse tema ou sobre outro qualquer, 11 999 592 100.